que eles chamam de refração, ela muda de direção e um efeito colateral que a gente pode ver é conseguir capturar, né? A gente está vendo nessa gota aqui um objeto bem maior, que no caso seria a flor, que está conseguindo aqui fazer esse foco, a gente vê essa imagem. Um detalhe interessante que a gente pode ver com mais clareza aqui é que um efeito colateral dessa mudança de direção da luz é que a imagem está sendo invertida. Então esse é um efeito que a gente vai notar bem com observação com os telescópios, principalmente os refletores, que a imagem é invertida. Mas quando a gente fala de objetos no espaço, isso não faz muita diferença, a gente vê fotos da Lua o tempo inteiro e a gente nem acaba que a gente nem se atenta muito, né, para a direção que a gente está acostumado a ver. Até porque no espaço não tem direção. No espaço a gente não tem pra essas cima nem pra referências baixo. que a gente tem. Inclusive do hemisfério norte para o hemisfério sul, a Lua mesmo a gente vê, né, assim, a direção dela é diferente. Vários objetos no céu a gente vê as constelações como se estivessem de cabeça para baixo. Eu estava dizendo que praticamente todos os telescópios que a gente observa mais comumente, né, esses telescópios mais, vamos dizer, que você pode ter na sua casa, né, que você possa carregar, eles acabam fazendo uso de ao menos uma lente ou um conjunto de lentes que a gente vai ter nessa peça que a gente chama de ocular. E a gente tem uma representação, né, de como um telescópio funciona. Aqui a gente está vendo a objetiva, que é a lente, vamos dizer, o espelho maior. Objeto. No caso, a objetiva é uma parte, né? Naquele telescópio mais clássico que a gente tem, é a lente que fica mais distante do olho, né? Objetiva, né? Isso, é a objetiva. Objetivo. Sim, aqui você teria o objeto, né? Está sendo representado aqui. Pelo esse ponto, acredito que o ponto P e Q, né? A altura dele. Então você vê que ele estaria de um tamanho muito, vamos dizer, ele está muito distante. Mas quando ele é refletido, a luz passa pela objetiva e aqui a ocular. Aqui está representando como se fosse do mesmo tamanho, mas em geral a ocular ela é bem mais reduzida em tamanho que a objetiva, né? E a imagem percebida ela está sendo invertida, porque na verdade a gente está vendo essa imagem aqui. Isso aqui representa o tamanho de P a Q, né? PQ, P2, Q2, como se a gente visse uma imagem maior. Isso aqui está dando para a gente uma representação gráfica do que acontece. As oculares são essas peças que como eu estava dizendo, elas são de tamanho reduzido, elas são aquelas onde a gente de fato coloca o olho para observar. Elas vêm em vários tamanhos e são peças intercambiáveis, você pode trocar, você pode ter oculares que vão te dar ou um aumento maior ou um campo de visão maior, dependendo da sua opção. Então, essa imagem interessante que ela mostra até o tamanho que você tem, praticamente também de uma lata de refrigerante, né? O tipo padrão que a gente usa é de 1,25, né? 1 polegada e 1/4. 1,25. 1,25% de polegada. Esse é o tamanho padrão. Embora muitos usem também a de 2 polegadas. Esse tamanho ele vai se tornando mais popular. Mais popular no sentido de mais pessoas utilizarem, porém elas são menos populares no sentido de preço. Elas são mais caras. Mais caro. Sim, consideravelmente mais caras. Maior polegada, mais caro. É mais material que se usa para fazer, mais peso para Mais transportar, técnica. mais técnica. A maior chance de danificar no processo de produção, então E controle de qualidade mais... Qualidade de imagem superior. Mais luz, novamente, que você vai capturar, né? E você tem uma possibilidade, provavelmente, de ver, né, por mais tempo aquele objeto, né? Você tem... Quando você olha no telescópio, você observa que você vai com a própria cabeça mesmo observando. A maioria do espanto das objeto. pessoas é justamente com a velocidade dos objetos elétricos. Nossa, mas é tão rápido. E deve ser mais fácil de ver, eu acredito. Eu nunca olhei numa ocular de 2 polegadas. A ocular que você tem, na verdade, ela acaba sendo um conjunto de lentes. Aqui a gente está vendo os vários tipos de oculares que a gente tem.
né? Algumas você só tem duas e algumas você pode ver aqui tem 1, 2, 3, 4 lentes, às vezes 5 lentes de vários tipos, bicôncava, convexa. Uhum. Elas acabam sendo a parte, né, do telescópio que está mais exposta às vezes, ao manuseio. É uma peça que você acaba, infelizmente, todo mundo acaba deixando cair um momento ou outro. Eu já danifiquei uma ocular minha. Aqui eu vou falar de alguns detalhes. O detalhe mais importante a princípio de um ocular que as pessoas geralmente falam é a distância focal dessa ocular. Quantos milímetros ela tem de distância focal. Distância focal nada mais é, a gente pode dizer a grosso modo, a distância que ela leva para fazer o foco. Quando você pega uma lupa e você vê o ponto em que a luz faz o menor dos pontos, quando a gente é criança e brinca de queimar as coisas, laser, com a lupa, né? Essa é a distância focal, a distância que aquele objeto tem. A distância que é necessária para que você faça o foco, né, da luz. Então, no caso aqui, você vê que a distância focal é 6,7 milímetros. Isso é uma ocular vamos dizer, de grande aumento. A razão é invertida. Quanto menor a distância focal da ocular, mais aumento ela vai te trazer. Mais você paga por esse aumento, perdendo o campo de visão. Então, essa é uma ocular que provavelmente vai ser muito interessante para observar planetas. Ela não é a ideal para você observar os objetos de céu profundo. Objetos de céu profundo você quer 25 milímetros, mais de 20 milímetros. E essas de menos de 10 para menos, elas já são de muito aumento, boas para observar em detalhes os planetas, principalmente. Muita gente fala ocular planetária, inclusive. Os planetas maiores, né? Sim, elas vão dar bastante aumento e vai ser interessante você ver planeta, porque é um objeto, vamos dizer, relativamente pequeno em termos de Dá para ver o que do planeta? graus. Então pode-se dizer que quanto menor é o número da ocular, maior é o aumento. Maior o aumento. Beleza. Isso. A gente trabalha com o que se chama de razão focal, e você pega a distância focal da sua objetiva, divide pela distância focal da ocular. E você tem a magnitude, que é chamada o aproximado aumento. A magnificação, na verdade. Essa ocular, essa expressão aqui está se referindo ao revestimento dessa ocular. Então é um tratamento químico que ela recebe que vai diminuir, um detalhe importante, em geral ela diminui o reflexo dessa ocular. Então esse vidro ele não vai refletir luz, você vai ter uma imagem mais límpida. Você geralmente observa que ela tem um tom meio esverdeado quando ela recebe esse tratamento. Essa expressão aqui, no caso, esse fully, significa que ela é completamente revestida, ela tem esse revestimento em todas as superfícies da lente ou do conjunto de lentes, né? Que sempre é um conjunto de lentes, uma ocular desse tipo. Então, toda a área dela, tanto externa quanto interna, foi revestida com esse tratamento para melhorar a qualidade desse material, no caso o vidro, o cristal que está por onde a luz está passando. Ela, no caso, ela utiliza-se, ela é cheia de argônio, ela tem um gás, então, dentro dessa ocular você não tem ar. Ela tem algum tipo de gás que vai diminuir também a interferência que o ar teria. Como não tem ar lá dentro, ela não vai absorver umidade, ela não vai ter risco, por exemplo, de formação de alguma forma de nebulosidade, eu esqueci o termo, gente. Ela não fica... Fungo? Também ela não vai ter fungos, por ela não ter essa umidade, e não vai ficar opaca, embaçada. Ela não vai embaçar por dentro. Eu estava contando para vocês que eu deixei cair uma das minhas oculares, na hora eu pude escutar o gás escapulindo de dentro dela. Aí não presta mais? Não, ela perdeu esse gás. Né? Não, eu não cheguei a notar nada visualmente,
Mas o que aconteceu foi depois, um dia eu fui fazer uma limpeza dela e o produto que eu apliquei entrou para dentro. Aí eu não tive escolha senão desmontar toda essa ocular para poder deixar ela seca, porque o produto que eu usei para limpar entrou dentro da ocular. Então é uma vantagem desse gás. Em Goiás a gente tem uma vantagem, esse clima nosso quase desértico, a gente não tem muito problema de umidade, essa interferência que se sofre muito em climático. Isso. Então vamos dizer, a umidade não chega a ter tanto problema, mas numa região mais costeira, essa umidade pode chegar ao ponto de desenvolver fungo. Você já teve algum problema com ocular ou algum equipamento? Algumas vezes, né, quando a gente faz muitos retiros assim, em sequência no verão, dá problema. Agora, quando você vai para a região que a gente realmente gosta de afastar dos grandes centros, né, quando a gente chega numa região sereno, mais muita próximo, coisa. Né? Isso. O sereno, ele molha um telescópio, né, ele fica pingando. Isso pode acontecer. Então é uma vantagem ter esse equipamento já mais protegido. No caso 1.25, isso aqui são tudo observações que você leria nela, né? 1.25, no caso é o diâmetro, é um ocular de 1 polegada e 1/4, né? 82 graus é o campo de visão que esse ocular te oferece. Quanto mais próximo do 100, mais confortável é a observação. 1.25 minutos, né? Não, no caso é polegadas. Polegada. Isso, é o diâmetro dessa parte aqui onde você vai encaixar no seu telescópio. Isso é importante, porque uma de 2 polegadas não vai entrar no seu telescópio, se ele é de 1 1/4. Você tendo um de 2... Alguns telescópios, eles são das duas razões, né? Você tira uma pequena peça e já encaixa. Você pode adaptar. Tem muitos padrões, tipo 1.25, 2, aí tem muitos? Existem outros, mas o padrão é 1.25 e 2. Tá. Os outros tem são... algum motivo de ser essas duas medidas ou assim, só... Foi o mercado. Acabou optando por essa, provavelmente porque são mais vantajosas, eu acredito. Elas funcionam melhores, então, às vezes... Tem outros oculares mais menores, né? Uhum. Que são aquelas que a gente chama até de oculares de brinquedo. Porque elas são muito inferiores, elas são patéticas. Eu acho que não é interessante comprar... Geralmente não é uma boa ideia comprar kit. Principalmente um telescópio, esses mais baratos, eles vêm já com 8 oculares. E, em geral, elas são... Elas não valem 1.25. Ou você vê aquela maleta da Celestron com 20 oculares. Eu acho que nem tanto, 10 oculares. Eu vi o pessoal falando que não é uma boa. O ideal é você comprar, né, na medida que você compra aquela que você quer para o seu uso. Eu fiquei durante muito tempo com uma de 25 e depois comprei uma de 10. E é o que o pessoal geralmente diz. Use bastante as suas, as que você tem, na medida que você vai buscando, né? É interessante você ter opções, mas, por exemplo, no kit ali você vai ter um padrão de qualidade, né? E você pode, sei lá, variando, comprar uma melhor, comprar uma outra que tem uma qualidade ou outra diferenciada do kit, né? E os oculares, então, a gente praticamente sempre vai estar usando oculares, né? Os filtros, eles agem ainda nas oculares também, destacando algum tipo de imagem que seja mais interessante, algum comprimento de onda que vai te definir algum elemento de um planeta ou de uma faixa equatorial, talvez, sim, um polo, né? De algum objeto do céu profundo. Isso vai muito do que você está querendo observar. Algumas eu nunca experimentei, mas algumas diminuem a poluição luminosa das cidades. Ela segura o comprimento de onda luminoso típico dessa luminosidade principalmente de postes, né, da iluminação pública, que atrapalham bastante a observação de certos objetos, né, do céu noturno. Então, os tipos de telescópios mais comuns, né, ou até os únicos, né, praticamente a gente tem, o que as pessoas em geral imaginam quando pensam em um telescópio é o chamado telescópio refrator, que é aquele telescópio que tem uma lente em cada uma das pontas, né? Ele é um tubo fechado, ele tem uma lente, a objetiva é uma lente que
que tá aqui, ele é a típica luneta, né? A luneta é um mini telescópio, a gente poderia dizer. De pirata. Um telescópio de pirata. E ele é o exemplo clássico, né? Diz a lenda que foi um fabricante de lentes que um dia tinha algumas crianças na oficina dele e ele viu que as crianças estavam brincando com duas lentes. E uma criança foi e disse, olha, eu tô vendo aquilo ali mais perto. E ele pegou as lentes, colocou, né, é o que a gente tem a objetiva e a ocular, a gente está fazendo isso. E ele observou que estava vendo mais de perto um topo, a torre de uma igreja. E daí ele começou a reproduzir, a vender isso. Não era uma grande qualidade como a gente tem hoje, vamos dizer, um aumento de 10 vezes. E o Galileu foi o primeiro a pegar aquilo e apontar para o céu, e documentou, né, como já falou na história utilidade astronômica. A história da astronomia. Então, esse é o telescópio que as pessoas em geral pensam quando vem a ideia de telescópio. Ele tem algumas vantagens. A primeira, por ser um tubo fechado, você tem menos manutenção. Você vai precisar limpar ele menos, porque não entra poeira, não vai entrar nada lá dentro. E ele tem uma estrutura muito firme. Aquilo não deixa as lentes saírem do lugar. Essa manutenção, quando for necessária, em geral vai ser uma manutenção, por outro lado, especializada. Geralmente você mesmo não vai se arriscar a desmontar o seu refrator. A não ser quando você tenha 2 telescópios. Para fazer peça de reposição, Com certeza. a qualidade da imagem, ela é muito boa. A visão em geral de refratores, você tem imagens bem interessantes com eles. Ela tem menos alteração, vamos dizer, em geral você vai estar vendo apenas uma imagem de cabeça para baixo, enquanto o refrator muda mais, depois eu falo disso. Então ele é mais interessante para observação terrestre. Você pode pegar facilmente, corrigir a imagem de um refrator para você ver aquela imagem não estando de cabeça para baixo, né? Então ele tem essas, dentre outras, né, suas vantagens. Porém, as desvantagens são importantes.